Olá, meu nome é Daiana Marques, eu sou professora de Geografia, sou graduada, sou mestre, sou doutora e eu defendi uma tese lá em 2017 relacionada à análise, de alguns acordos regionais e da integração regional no Mercosul, sobretudo entre Brasil e Paraguai, a partir das infraestruturas. Hoje eu estou aqui para apresentar, o meu trabalho que se chama O Mercosul em Meio à Crise e está sendo apresentado no âmbito do primeiro Congresso Latino-Americano de Desenvolvimento Sustentável. Eu agradeço por você estar aqui, por assistir esse vídeo, afinal ele é um pouco, das minhas reflexões sobre o tema e eu realmente fico muito feliz por você estar aqui, por acompanhar a minha apresentação. Bom, para iniciar, o meu trabalho, eu quero falar um pouco do objetivo, o que é que eu pensei em discutir quando eu propus esse trabalho para ser apresentado no evento. Então, a minha proposta é discutir um pouco sobre as medidas adotadas no Mercosul diante da crise que nós estamos vivendo, que é uma crise que tem muitas facetas, todas elas interconectadas, uma crise sanitária, uma crise política e uma crise econômica, que não é só do Brasil ou dos países do Mercosul, mas que tem afetado sobremaneira esses estados, que fazem parte do bloco. E também entender um pouco, o que tem sido feito no Mercosul para conter, os resultados dessa crise. Antes de falar um pouco sobre o que tem sido feito ou o que não tem sido feito, eu gostaria de trazer um pouquinho mais o contexto do Mercosul para aquelas pessoas que ainda não estão familiarizadas. Bom, o Mercosul ele é um acordo, um bloco econômico que foi assinado em 1991 por Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. A partir da assinatura do Tratado de Assunção, que é um marco normativo do Mercosul, esses 4 países que eu citei, eles vão passar a ser denominados como Estados-partes, que são os membros efetivos do bloco. Depois de 1991, com o passar do tempo, outros países resolveram se tornar associados, como é o caso do Peru e do Chile, por exemplo. A Venezuela vai aderir ao bloco em 2012 e a Bolívia está nesse processo de aderência ao Mercosul desde 2012, um processo que ainda não foi concluído. Então, no geral, todos os países sul-americanos fazem parte do Mercosul, ainda que seja indiretamente, ainda que seja como associado. Mas qual é a diferença entre ser um Estado-parte, um membro efetivo, e um Estado associado? É que o Estado-parte tem, então, poder de veto e poder de voto, enquanto os associados, eles são convidados a participar das reuniões, mas eles não podem dar opinião deles, não podem votar. No entanto, eles ficam ali por dentro de todas as discussões que estão acontecendo. Então, isso mostra também a importância do Mercosul e o interesse dos outros países sul-americanos que mesmo não tendo assinado ou ratificado o Tratado de Assunção, ainda assim se interessam pelas discussões que são feitas no bloco. Mas para que o Mercosul se tornasse possível e fosse criado, nós temos que levar em conta o contexto externo e o contexto interno, então, desses países que formaram o bloco. Vamos começar um pouco falando rapidamente do contexto externo. Então, primeiro a gente precisa considerar que esses países que assinaram o Tratado de Assunção, ou eles são periféricos ou eles são considerados semiperiféricos. Ou seja, são países que na hierarquia mundial, no sistema mundo, eles ocupam uma posição inferior aos países centrais. Então, são países subordinados. Essa é uma informação importante porque do ponto de vista interno, aqui como está escrito no slide, após então a década perdida, os países do Mercosul viram essa necessidade, de poxa vida, estamos passando por um quadro extremamente caótico e o mundo está mudando, a globalização está cada vez mais se aprofundando, todos os processos relacionados a ela, e nós precisamos ter uma inserção mais competitiva no mercado internacional. Então, como nós fazemos isso? E aí vem a alternativa, então, do bloco econômico. Lembrando, então, que se são países que estão nessa condição semiperiférica ou periférica no sistema mundo,
também são países que vão ter dificuldade de promover esse processo de integração, já que são países que não possuem, por exemplo, o básico, que é a infraestrutura, para que esse processo se efetive. Além disso, no contexto externo, nós tivemos a quebra dos acordos cobertos pelo Acordo Geral de Tarifas e Comércio, o conhecido GATT. Então, a partir dessa quebra, né, os países eles puderam estabelecer parceiros comerciais, eles puderam escolher os parceiros comerciais preferenciais. Então, foi possível criar, né, blocos econômicos a partir das afinidades, novas regionalizações, etc. Além disso, né, essa quebra dos acordos cobertos pelo GATT, ela veio acompanhada, então, de um regionalismo aberto e de um processo de liberalização das economias. Considerando, então, esse contexto externo, né, nós voltamos aqui a falar um pouco, né, como é que estava, então, esse contexto interno dos Estados-partes. Além, é claro, da necessidade de conseguir melhores resultados no mercado internacional, além disso, então, havia necessidade de responder à imposição, né, feita pela proposta da ALCA. Então, o Mercosul ele também surge como uma resposta a esse processo. Como todos sabemos, né, a partir da década de 70, mas sobretudo na década de 80, nós tivemos uma aproximação de dois ex-grandes rivais, né, Brasil e Argentina, que passaram, né, a estabelecer alguns acordos bilaterais, e esses acordos eles vão culminar posteriormente no Mercosul, atraindo, portanto, Paraguai e Uruguai. Então, esse é o contexto de criação, né? Aqui tem uma imagem com os estados-partes, né? Quem são os membros efetivos hoje do Mercosul? Então, nós temos o Brasil, Uruguai, Paraguai, a Argentina e a Venezuela, que neste momento ela está afastada, né, por tempo indeterminado. Ela foi afastada pelo restante dos países, ela teve a sua participação suspensa. Então, nesse momento, a Venezuela ela não pode votar ou vetar alguma decisão, assim como aconteceu com o Paraguai em 2012, né, por conta do impeachment do ex-presidente Fernando Lugo. Então, a Venezuela está nesse status de stand-by no bloco, mas ainda assim ela é um dos estados-partes, mesmo que a sua participação não seja efetiva neste momento. O Mercosul enfrenta alguns entraves, né? O primeiro entrave é que o Mercosul ele foi proposto como um espelhamento, né, baseado na experiência europeia de integração. E não preciso nem dizer que isso é um problema, já que essa experiência europeia de integração que nós conhecemos hoje como União Europeia, ela começou lá com os esforços, né, de aproximação da comunidade do carvão e do aço, né, na década de 50. Então, esse processo ele se deu de forma lenta, né, paulatina, para que os países da União Europeia pudessem conformar, então, o mercado comum em 1992. Às vésperas disso acontecer, os países do Mercosul resolveram fazer uma proposta semelhante. Todavia, essa proposta semelhante feita pelos países do Mercosul indicavam que no prazo, né, de 4 anos até o final de 1995, esses países aqui da Bacia do Prata teriam alcançado esse mesmo status, né, o status de um mercado comum. Não preciso nem dizer que isso não deu certo, porque todos nós sabemos também que o Mercosul hoje configura-se como uma união aduaneira imperfeita. Ou seja, tem aí uma lista imensa de restrições quanto à tarifa externa comum, né? E isso dificulta muito o processo de integração regional, né? Então, 30 anos após a criação do Mercosul, ainda assim, o objetivo principal, que era estabelecer um mercado comum, que também denomina o bloco, acabou não sendo atingido. Uma coisa interessante de dizer é que o quadro político é muito importante para entender o Mercosul, né? Tanto que a partir de 2003, com o giro à esquerda que nós temos, houve então uma mudança, né, significativa em algumas pautas, então inclusão de temas que passaram a ser discutidos para além do aspecto econômico, algumas iniciativas também de formação, por exemplo, do Fundo para a Convergência Estrutural do Mercosul. No entanto, esse giro à esquerda ele não trouxe mudanças estruturais profundas. E é por conta disso que a partir de 2016 nós tivemos um enfraquecimento grande do bloco, né? Muito rápido e muito intenso.
Então, com o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff no Brasil e a eleição do Maurício Macri na Argentina, aconteceu que o Mercosul ele passa a adotar um discurso pró-flexibilização. A Argentina ela se torna também um dos membros observadores da Aliança do Pacífico, e muitas dinâmicas acontecem no bloco, então, que vão enfraquecer todos os avanços alcançados, né, de 2003 até 2015. E isso faz com que, né, um dos grandes pontos a ser discutidos pelos países, que são as assimetrias e as desigualdades, elas se tornem cada vez mais evidentes. Agora chegamos à crise, né, que nós estamos vivendo neste momento, que é uma crise com muitas facetas, todas elas interconectadas. Países que fazem parte do Mercosul, com a sua participação ativa neste momento, que é a Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, assinaram a declaração dos presidentes do Mercosul sobre a coordenação regional para a contenção e mitigação do coronavírus e os seus impactos. Esse documento foi assinado logo no início da crise, visando a criação de um espaço de diálogo focado, então, nessa problemática do Covid-19, buscando aí adotar estratégias solidárias, né, uma perspectiva estratégica do ponto de vista econômico e político, né, para conseguir conter os resultados negativos, né, sobretudo na economia, que trouxe, então, a pandemia. Então, a partir dessa declaração, foram feitos alguns encaminhamentos. O primeiro encaminhamento foi que os países, né, do bloco facilitariam o retorno, né, dos seus residentes aos respectivos países. Então, brasileiros na Argentina ou paraguaios no Brasil teriam o seu retorno facilitado. A segunda coisa foi considerar as especificidades das regiões fronteiriças, implantando políticas específicas para esses espaços, porque nós sabemos que, principalmente nas cidades gêmeas, né, existe uma circulação muito grande, né, inclusive para trabalho diário, às vezes as pessoas têm famílias, né, de um lado ou do outro da fronteira, então era necessário observar e indicar políticas específicas para esses espaços. Além disso, né, foram dados outros encaminhamentos, como a notificação a todos os membros, né, sobre as medidas adotadas, a diminuição de barreiras para a circulação de algumas mercadorias importantes, né, relacionadas ao cuidado com a saúde, alimentação e higiene, que são aquelas mercadorias básicas. Além disso, a avaliação de possibilidade de diminuição, então, de algumas tarifas sobre insumos, a organização, então, de reuniões entre os representantes desses países para compartilhar o que estivesse acontecendo, né, em âmbito nacional, e a convocação, né, de alguns organismos multilaterais de créditos, como o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o FONPLA, a CAF, para tentar, né, adotar medidas que pudessem ser efetivas. Mas eu não preciso nem dizer, né, que nenhum desses encaminhamentos teve uma efetividade que trouxe um grande impacto para o bloco, né? Até porque neste momento, com o enfraquecimento do bloco, nós estamos vivenciando uma falta de coordenação política que já existe no Mercosul desde 1991, mas que neste momento ela foi intensificada. A última medida aprovada, e eu estou gravando esse vídeo em abril de 2021, foi então um aporte, né, de 16 milhões de dólares adicionados então para um projeto plurinacional chamado Investigação, Educação e Biotecnologias Aplicadas à Saúde, com foco em pesquisa, né, sobre o Covid-19. Esse repasse, né, foi feito pelo Fundo para a Convergência Estrutural do Mercosul, o FOSEM, que foi criado lá em 2004. Essa foi a última decisão concreta, né, tomada pelo Mercosul, a última medida que aconteceu em abril de 2020. E desde então, né, faz um ano que nenhuma outra medida concreta foi tomada. O problema disso tudo é que os casos, né, de Covid-19, eles têm aumentado, tanto os casos confirmados como o número de óbitos. E os impactos, né, para a economia têm sido muito grandes, porque os países eles estão tentando conter o problema da pandemia individualmente, quando eles poderiam estar fazendo isso coletivamente, sobretudo nas regiões fronteiriças. Aqui eu trouxe uma tabela, né, para mostrar um pouco, né, sobre a situação grave, né, do número de casos, número de óbitos
no dia 7, até o dia 7 de março de 2021, como todos vocês sabem, né, dependendo do momento que você for assistir esse vídeo, a situação está realmente muito pior aos números apresentados aqui. O Brasil, ele é o país que adotou menos medidas ou se preocupou menos com o problema da pandemia, né? Então, os demais países, até outubro aproximadamente de 2020, não apresentavam grandes números, né? Nem de casos e nem de óbitos. Enquanto isso, o Brasil era muito criticado, inclusive o Brasil aparece nos jornais, tanto do Paraguai, do Uruguai ou da Argentina, como uma ameaça, né? Primeiro por conta da variante, né, que foi encontrada no Brasil, e também por conta da falta de gestão ou má administração da crise. Nós vemos, por exemplo, por parte dos apoiadores do presidente, a disseminação de fake news, né, um investimento não justificável no kit Covid, né, que de nada adiantou, a falta de adoção de medidas de distanciamento social e também a reafirmação de que não haverá lockdown em escala nacional. Então, é uma série de críticas, né, que o governo sofre, e não digo só do ponto de vista, né, do cenário nacional, mas também internacional, né? A Argentina lidou com o problema da crise de uma forma completamente diferente do Brasil. Então, até meados de outubro, né, de 2020, o governo conseguiu ainda manter a quarentena e foi inclusive chamada pelos opositores do governo como quarentena eterna, né, porque durou realmente muitos meses e o número de casos não foi tão grande, né, até outubro. No entanto, no momento em que o Estado não conseguiu mais lidar com o planejamento, né, da quarentena, nós tivemos um aumento do número de casos, sobretudo no interior do país. O Uruguai, no início, conseguiu também conter o número de casos e, diferente dos vizinhos, o Uruguai adotou uma outra estratégia, né, começando a vacinação por pessoas até 59 anos, né, da área da educação, bombeiros e militares. No entanto, né, a proximidade ali na fronteira com algumas cidades brasileiras foi o foco, né, do aumento do número de casos. Já no Paraguai, no dia 5 de março, né, de 2021, houve um descontentamento, né, grande da população ao governo de Mário Benítez, que culminou então em uma série de manifestações pelo país por conta da má gestão em relação à pandemia. E além disso, uma série de denúncias em relação à compra irregular de vacinas, né, sem abertura de licitações, levando também a uma crise, né, ao agravamento da crise política. Bom, finalizando então, chegando aos minutos finais dessa apresentação, quero apresentar algumas considerações após, né, esse primeiro momento de análise. E essas considerações e outros detalhamentos sobre o meu trabalho você pode ter acesso lá nos anais do evento. A primeira é que o Mercosul ele já começa com uma série de regras e objetivos impossíveis de serem atingidos. E isso faz com que o bloco seja pouco efetivo. Em alguns momentos nós tivemos mudanças significativas, como no período de 2003 a 2015. No entanto, essas mudanças elas não foram estruturais, faz com que o enfraquecimento do bloco seja mais rápido, né, e eficiente. Bom, e esse enfraquecimento ele não deve ser entendido só no âmbito do Mercosul, mas deve ser incluída aí toda a gama de acordos regionais, né? Nós vimos nos últimos anos o desmantelamento da Unasul e a criação do Prosul, que é um acordo criado com base nas justificativas de desburocratização do processo de integração e também de neutralidade, mas que acaba deixando para trás uma série de avanços já conquistados. E por conta dessa fragilidade toda, não só no Mercosul, como nos demais acordos, é que os países têm sofrido tanto, né, com os efeitos do Covid-19. Afinal, a gestão, né, dessa crise sanitária, ela não passa só por medidas relacionadas à saúde, né, como abertura de novos leitos, por exemplo, e compra de vacina, mas ela também está relacionada no campo econômico e também político, e da capacidade dos estados de conseguirem fazer essa gestão sobre todos os problemas que a crise tem ocasionado. Especificamente sobre as medidas que têm sido tomadas
No âmbito do Mercosul, nós estamos diante de uma falta de comprometimento dos países, né? Fora as medidas que eu mencionei para vocês, que foi a adoção da declaração, os encaminhamentos e também o aporte financeiro para o FOSEM, não existe, pelo menos até o momento, outras medidas que gerem grandes impactos para esse momento que estamos vivendo no bloco e que ajudem efetivamente os países, né, a tentar superar a crise. Aqui eu vou indicar para vocês algumas referências. Eu incluí aqui apenas artigos, né, e livros, mas lá no trabalho completo, né, disponível nos anais do evento, você também vai poder ter acesso a todas as informações, as plataformas de onde eu consegui os dados. Eu agradeço por você ter ouvido um pouco sobre o meu trabalho e a discussão que eu pretendi fazer. Eu espero que tenha contribuído para que você tenha outras reflexões. Obrigada por me acompanhar até aqui. Eu agradeço também a organização do evento, né, pela oportunidade. Até a próxima. Tchau, tchau.